Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero. Para quem assistiu à última aula, vocês puderam perceber que nós começamos a trabalhar com uma arte, com um desenho a lápis, feito à mão livre, para que a gente pudesse fazer a arte final no computador. Ou seja, começar a aplicar o contorno nesse desenho para depois finalizar numa aula posterior as cores, só que faríamos isso no Photoshop. E nessa videoaula de hoje nós vamos continuar essa aula e vamos terminar o contorno, a arte final desse desenho, para depois colocar as cores na próxima aula. Então bora lá para o meu computador, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Mais uma aula da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero. Como vocês sabem, na primeira videoaula que nós tivemos, nós começamos com esse desenho aqui, no traço a lápis, em preto e branco, né? Apenas um rascunho. E agora nós vamos adiantar um pouco mais desse trabalho, dessa arte final que a gente já havia começado, como vocês podem ver, na parte de cima do desenho, na boina, que nós já havíamos feito contorno e havíamos terminado a fita, a boina do Pato Donald, como vocês viram, entenderam como é que nós fazemos, quais as ferramentas do CorelDRAW que nós utilizamos para fazer esse desenho, essa arte final. E agora nós vamos dar a continuação a essa arte final. Vamos continuar a fazer o contorno do desenho nessa próxima etapa, né? Em torno dos olhos do Pato Donald, né? Então nós vamos adiantar um pouco mais. É bem provável que a gente não consiga terminar todo o desenho ainda hoje nessa aula, mas a gente adiantando o desenho e demonstrando para vocês como é que a gente faz esse contorno de acordo com o que a gente já fez na aula anterior, nós vamos continuar explicando um pouco mais, como vocês viram na outra aula. Por exemplo, aqui, em relação às linhas retas que a gente traça antes e depois a gente transforma em contorno. Nós podemos aqui, como a gente fez na última aula, a gente aumenta a espessura do contorno da linha, vai na ferramenta Converter em Curva e agora a gente coloca a curva sobre a linha do desenho a lápis que foi feito anteriormente. Do outro lado, na outra linha, a gente faz a mesma coisa, converte em curva. E aos poucos a gente vai definindo o traço do desenho. Aos poucos a gente vai ajustando as curvas, como vocês podem ver, e a gente vai dando uma certa harmonia para o desenho. A gente vai dando sequência para aquilo que a gente fez na aula anterior. Como vocês podem ver, os cantos da linha são cantos arredondados. O que a gente faz? No teclado, na tecla F12, a gente arredonda os cantos, como vocês viram aí, para ficar mais harmônico o desenho, né? Para a gente não ter muito trabalho na hora de deixar a arte final mais definida e da maneira como a gente quer. Eu engrossei agora o contorno para 1,0 milímetros, vamos converter o contorno em objeto, não vamos deixar ele como uma linha contínua,
como uma linha exata, a distância de deslocamento a gente coloca 0,1 milímetros, para a gente fazer exatamente o que nós fizemos na aula anterior. A gente elimina alguns pontos que nós não vamos usar. E aqui no caso, nós vamos usar o ponto de cima e vamos deslocar ele um pouco. E o deslocamento está para 0,1 milímetro, é pouca coisa, como vocês podem ver. E isso vai dar uma diferença na espessura do contorno. Vocês percebem que ele começa fino, próximo do olho, e a gente vai deixando ele mais, o contorno com a espessura maior. Vou reduzir um pouquinho mais para dar uma diferença. Olha só a diferença e olha só a harmonia que você dá ao traço, ao desenho. Isso é que faz a diferença nesse estilo de desenho, que é um estilo de desenho que a gente chama de cartoon. Na linguagem dos ilustradores, dos desenhistas, esse estilo de desenho nós conhecemos como cartoon, que é o estilo para desenho animado, né? Para personagens de histórias em quadrinhos e desenho animado. Nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Seleciona o ponto primeiro e ajusta a curva. Transforma em curva. Do outro lado a mesma coisa. Selecionamos o ponto. Vamos dar um zoom aqui melhor para a gente enxergar. Selecionamos o ponto de baixo, transformamos em curva e ajustamos a curva. A mesma coisa que nós fizemos no outro, a gente vai fazer aqui, nessa outra parte do olho do nosso desenho aqui do Pato Donald. Vamos dar um zoom, o canto está arredondado, a gente dá a tecla F12 no teclado, mudei de cor aqui, a cor do contorno, F12 do teclado, e acionamos a ferramenta Cantos Arredondados. Vamos converter o contorno em objeto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo. O contorno já está em objeto, isso significa que a gente pode trabalhar nos pontos dessa linha, que já não é mais uma linha, nós podemos alterar o formato dela. E é exatamente o que vamos fazer. Vamos deslocar esse ponto de cima para baixo, para que a gente possa dar um novo formato a esse contorno, a essa linha. Ainda está diferente, um pouco diferente do outro. Vamos deslocar um pouco mais. E assim nós vamos fazer em todo o desenho. Esse processo de finalização da arte, como vocês percebem, conforme nós fazemos o traço do desenho, nós estamos tornando o desenho de alta qualidade, numa qualidade muito melhor, obviamente, do que estava quando era apenas um traço, um rascunho a lápis. Vocês percebem que as linhas, os traços do desenho, eles ficam mais precisos.
O desenho fica perfeito quando nós realizamos esse processo. Nós chamamos essa forma de criar essa arte final, de finalizar a arte, nós chamamos de vetorização. No CorelDRAW é esse o nome que a gente dá, vetorização. Nós estamos preparando um desenho para que ele possa ficar perfeito, para que possa ficar um desenho profissional, de alta qualidade, e esse arquivo, esse desenho, ele vai ficar pronto para ser impresso. Se você utilizar num cartaz, numa capa de revista, num folheto, enfim, qualquer tipo de impresso, ou outro trabalho que não seja impresso, mas que seja uma arte que será utilizada numa plataforma digital, que seja utilizado na internet, numa outra realidade diferente, que é a da realidade impressa, numa outra situação. O processo é o mesmo, só que, como vocês podem perceber, a qualidade é de outro nível, né? Não tem nem o que questionar em relação à qualidade, à harmonia do desenho, o movimento do traço. Realmente é algo que nós conseguimos o resultado muito profissional, com muito profissionalismo. Depois do resultado dessa arte final pronta, vocês vão descobrir a verdade do que nós estamos falando em relação à qualidade dessa arte, desse desenho, quando nós, lá no Photoshop, vocês se lembram que a gente falou sobre a aplicação das cores no Photoshop, usando a técnica da aerografia, que é uma técnica diferente de pintura, de ilustração. Vocês vão perceber, claro, no final dessa arte final, quando nós terminarmos esse desenho lá no Photoshop, quando nós colocarmos as cores, e aí vocês vão perceber o nível de qualidade que esse trabalho vai ficar quando a gente terminar esse trabalho. Por enquanto, a gente não vê o resultado final, e a gente tem até dúvida, né, da qualidade, de como pode ficar um trabalho a nível de, por exemplo, cenário para desenho animado, uma arte mais elaborada como uma capa de uma revista, para uma página de história em quadrinhos, enfim. Quando nós aplicamos essas técnicas, quando nós trabalhamos usando esses recursos, que no caso aqui nós utilizamos esses recursos do CorelDRAW, nós temos a satisfação de enxergar o resultado depois, de entender que valeu a pena o trabalho e do quanto profissional a gente pôde ser na confecção de um desenho, de uma ilustração desse nível. Uma outra coisa que eu falei a respeito desde o início, desde a primeira aula, desde os primeiros vídeos, desde os primeiros contatos, é sobre a possibilidade de vocês que estão assistindo a essas videoaulas entenderem que é possível se tornar um designer gráfico em apenas 8 semanas. Um designer gráfico profissional em apenas 8 semanas. E por que eu digo isso?
porque eu sei da possibilidade, eu sei da plausibilidade, poderia dizer, estou usando uma palavra difícil aqui, mas da possibilidade de realização e de conquista dessa promessa. Por quê? Para quem não conhece o CorelDRAW, quando a gente olha pela primeira vez, quando a gente está vendo a interface do programa, os recursos dos quais ele dispõe, a princípio é complicado entender que é possível em tão pouco tempo se tornar um profissional, um especialista nesse programa, a ponto de chegar a se tornar um designer gráfico, um profissional pronto para realizar os primeiros trabalhos. A princípio é complicado entender isso. Mas e se eu dissesse para vocês que o CorelDRAW é um programa complexo na sua interface, nos recursos que ele tem à disposição, mas se eu dissesse para vocês que um profissional, designer gráfico, como eu, não é necessário usar nem 10% dos recursos e das ferramentas das quais o CorelDRAW dispõe. E se eu dissesse isso para vocês? No meu dia a dia, no meu trabalho como designer gráfico, eu não uso nem 10% das ferramentas que existem no CorelDRAW. A mesma coisa acontece em relação ao Photoshop. No meu trabalho, no dia a dia, nas coisas que eu faço, todas as peças que a gente trabalha, que a gente prepara, seja uma capa de revista, seja um desenho, uma ilustração, a criação, desenvolvimento de um logotipo, cartazes, catálogos, as ferramentas que nós vamos utilizar, que a gente usa no dia a dia, não são nem 10% daquilo que o programa tem disponível. E exatamente por essa razão que a gente tem essa promessa, né, de entregar para os nossos alunos, para quem acompanha a nossa comunidade nas redes sociais, de que você pode se tornar um designer gráfico em pouco tempo, utilizando nem mesmo 10% das ferramentas desses programas. Na verdade, o que é mais importante nesse trabalho como designer gráfico eu diria que não são os recursos disponíveis e as ferramentas que esses programas têm à disposição, não é nem a importância de se aprender todos os recursos, mas eu diria, e vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso, o mais importante é a criatividade e a capacidade de improvisar no dia a dia, no trabalho com esses programas, com esses softwares, que eles são fantásticos, na minha opinião, são fantásticos, são ferramentas poderosas, maravilhosas para quem precisa em tão pouco tempo realizar trabalhos que têm uma demanda forte, uma demanda grande até, e trabalhos que você precisa, como profissional, entregar em pouco tempo e precisa de recursos, obviamente, para realizar esses projetos. Mas, além dos recursos que nós temos à disposição nesses programas, o fator criatividade, o fator improviso, às vezes até, ele se torna algo de grande importância, porque, como eu já disse, não são todos os recursos do programa que a gente usa para entregar o melhor como profissionais da criação, profissionais que
que usam da criatividade no seu dia a dia. Como vocês podem ver aqui, nós já completamos os pontos, fechamos todos os pontos, já colocamos as curvas, já coloquei até a cor branca no fundo, né, em torno do olho. Agora coloquei para trás, né, algumas camadas para trás. Olha só como é que está ficando. Aos poucos o desenho vai tomando uma forma, vai ficando mais interessante. O contorno ele vai ficando mais harmônico, diferente do que ficaria se eu deixasse somente essas linhas contínuas, como vocês estão vendo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar, vamos colocar aqui a espessura de 1,0 milímetros. As linhas ficaram com espessura maior, mas ainda não é o ideal. Nós vamos trabalhar com esses contornos. Vamos lá, objeto, vamos converter o contorno em objeto e nós vamos alterar a espessura dessas linhas, desses contornos, justamente para dar mais harmonia ao desenho. Dá uma sensação de movimento, harmonia no desenho, uma graça a mais, uma diferença na composição harmônica do desenho. E no final vocês vão entender o resultado, através do resultado que a gente está tentando deixar para vocês, explicar para vocês de como é importante esse trabalho. Nos próximos desenhos que nós vamos fazer, e seria interessante que até vocês pudessem fazer em seus computadores, para a gente avaliar esses trabalhos futuramente. E a gente, obviamente, quer compartilhar essas ideias, esses conhecimentos com a nossa audiência, com os amigos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar a partir de agora em nossa comunidade, através das redes sociais, para que a gente possa ver os resultados que irão surgir a partir de agora. E eu confesso para vocês que os resultados serão surpreendentes. Serão os melhores possíveis. Como vocês podem ver, nós estamos aqui eliminando alguns pontos do contorno para dar uma diferença do começo do contorno, quando ele começa fino, e vai aumentando um pouquinho a espessura do contorno. Vocês notem que essas mudanças, essas alterações, não são nenhum bicho de sete cabeças, não é nada difícil de fazer. Uma vez que você compreendeu como se faz, como se usa a ferramenta, algumas mudanças, por exemplo, um deslocamento dos pontos aqui, como eu expliquei desde o começo, converter o contorno em curvas, converter o contorno em objeto, para que a gente possa trabalhar e ter condições de fazer essas alterações no desenho. Uma vez que você consegue isso, que você aprende esses detalhes, que a princípio parecem um pouco confusos, né, para quem está conhecendo a ferramenta agora, mas uma vez que você aprende, que você entende como é que se faz, a satisfação de realizar trabalhos incríveis
no futuro, essa satisfação não tem preço. A alegria que você vai ter ao saber dos resultados que você terá nos futuros trabalhos que vocês fizerem, isso realmente não tem preço. A verdade é que o que a gente tem que ter um pouquinho é de paciência, né? São trabalhos que os detalhes fazem toda a diferença. E para quem tem paciência, o próprio trabalho do desenhista, né? A atividade do desenho, quem gosta de pegar um lápis e fazer um rascunho, trabalhar na criação, no desenvolvimento, todo profissional que trabalha com isso tem que ter paciência, principalmente quando se trata de observar os detalhes minuciosos, que são eles que vão fazer a diferença. Mas como eu disse antes, o resultado é fantástico, é maravilhoso. Nos próximos desenhos, nas próximas ilustrações que nós vamos apresentar aqui, eu vou mostrar para vocês de ilustrações incríveis que a gente pode fazer usando essa técnica e ter resultados excelentes. Eu tenho certeza que na nossa comunidade, se você é amante, para você, né, que é amante do desenho, da ilustração, que quer aprender mais, eu tenho certeza que os resultados serão incríveis, que os trabalhos que vocês farão daqui para frente serão fantásticos. São detalhes que fazem diferença. Aos poucos, vocês vão se familiarizando com as ferramentas, como eu já disse, que são poucas ferramentas que a gente vai usar. Não vamos usar todas as ferramentas do CorelDRAW. Olha só como é que está ficando o desenho. Olha só a harmonia do contorno, a suavidade, a leveza. Realmente é um trabalho de formiguinha. Vocês já ouviram essa expressão? Trabalho de formiga. Trabalho minucioso, devagar. Mas se você tem paciência, se você tem o gosto pela arte, pelo desenho, isso aí é o de menos, né? Alguns ajustes que a gente faz que fazem diferença. Você não precisa ser um exímio desenhista, um gênio para realizar trabalhos incríveis como esses que a gente está presenciando nessas videoaulas. Vamos ajustar um pouquinho mais aqui esse contorno. Para dar um pouco a diferença.
Em outras oportunidades, outros trabalhos que nós vamos fazer, que não necessariamente ilustrações, desenhos apenas, nós vamos trabalhar com outras artes, como por exemplo capa de revista, cartazes, vamos desenvolver embalagens de produtos, enfim, todo esse universo que o designer gráfico trabalha no seu dia a dia. Nós vamos passar por todos esses processos, desde a concepção desses trabalhos, desde a criação, aí depois a arte final, depois o acabamento, todo o processo. Em alguns casos, a gente vai preparar os arquivos para impressão. Obviamente, quando esses trabalhos forem trabalhos que serão impressos numa gráfica. Então, nós vamos preparar os arquivos para serem impressos na gráfica. Vamos ensinar aqui todo o processo do que a gente precisa fazer, do que é preciso ser feito antes de enviar um arquivo desse para a gráfica. E também nós vamos explicar, quando o projeto for um projeto digital, artes, trabalhos que nós vamos preparar para redes sociais, para as mídias sociais, para campanhas de anúncios no Facebook, no Instagram, para canais no YouTube. Porque essas redes sociais, essas plataformas, elas têm alguns critérios que os designers precisam observar, precisam entender antes de enviar esses anúncios, essas artes para uma campanha de anúncio, porque se não estiver de acordo com as regras dessas plataformas, essas campanhas de anúncios, elas não serão aprovadas, se não tiver de acordo com a política de configuração de campanhas, de artes, de projetos que geralmente a gente vê na internet, no Facebook, principalmente quando empresas grandes, que já têm profissionais específicos para isso, quando essas empresas estão preparando esses conteúdos para as redes sociais. Então, existem alguns critérios, algumas coisas que é preciso que a gente observe, que a gente esteja atento, porque se não soubermos, não estivermos preparados para isso, não adianta, por mais que a gente faça trabalhos interessantes, artes bonitas, desenhos cheios de harmonia, de movimento, de graça, artes que na nossa concepção estejam prontos para serem veiculados nas redes sociais, se nós não estivermos a par dos critérios dessas plataformas, as nossas campanhas de anúncios não serão aprovadas. Em muitos casos, essas plataformas poderão até bloquear nossas contas. Por isso que é muito importante, que é fundamental que a gente esteja por dentro de todo esse processo, inclusive de estar por dentro, de entender as políticas de privacidade, as políticas dessas empresas. No caso, Facebook, Instagram, Google, YouTube. Como vocês podem ver, nós já terminamos, estamos quase terminando essa outra etapa, essa outra fase aqui do nosso desenho aqui do Pato Donald. Só mais alguns detalhezinhos.
que nós temos que, só para concluir, né, para fazer alguns arremates no acabamento, 1.0, que é a milímetros, vamos aqui arredondar os cantos, converter contorno em objeto. São detalhes agora que a gente tem que ajustar. Essa parte que ficou faltando, né, que a gente não fez da primeira vez, quando fez o contorno do olho do Pato Donald. Agora é só ajustar no desenho. Estão vendo os recursos que nós temos à disposição aqui? Pronto, já está de bom tamanho já. Fechamos essa parte do desenho, do olho, né, do Pato Donald. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar um zoom. Vamos traçar uma linha, agora já um pouco curvada. 1.0 milímetros. F12, canto arredondado. No teclado F12, né? A tecla F12. Converter contorno em objeto. Pronto, estamos quase acertando esse lado aqui também. Só ajustar alguns pontos para ficar mais fino. Pronto, aqui já está resolvido. Nós já estamos com a nossa videoaula já adiantada. Nós estamos já com 36 minutos, então essa videoaula já ficou um pouco extensa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar na próxima videoaula para que essa aqui não fique muito cansativa, não fique muito extensa essa videoaula. Então nós vamos concluir esses traços aqui. E o que eu estou pensando em fazer? Vamos concluir o desenho. Por hora, a gente vai terminar essa etapa aqui do desenho do Pato Donald. Agora, na próxima videoaula, para a gente ganhar tempo, para a gente não perder muito tempo em alguns detalhes, porque vocês já entenderam como é que a gente faz o contorno de um desenho como esse. Então, na próxima, já com o desenho pronto, com todos os contornos prontos, já finalizados, em preto e branco, nós já vamos partir para o Photoshop na próxima aula, para colocar as cores, para ilustrar de vez e terminar o nosso desenho. Prontos, terminamos aqui, né? Já estamos finalizando. Como vocês podem ver, já tá com uma cara totalmente diferente, né? Olha só o resultado. Como está ficando esse desenho. Olha só a qualidade do traço, a qualidade do contorno do desenho. Percebe que já está ficando algo assim muito... Já está ficando mais do que profissional, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte.
Na próxima videoaula, a gente já vai ter o desenho pronto, em preto e branco, com as cores do contorno já finalizadas, e vamos partir para as cores no Photoshop. Tudo certo? Vamos terminando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho até agora, e na próxima aula a gente dá a sequência. Tá ok? Um forte abraço, até a próxima.